Durante encontro da Unasul em Brasília, presidente Lula é criticado por amenizar regime autoritário de Nicolás Maduro na Venezuela. Câmara dos Deputados aprova marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas. População de 6 estados da Amazônia consomem peixes contaminados pelo mercúrio dos garimpos. Vendas de automóveis novos caem 14% enquanto não começa a valer o programa de redução de impostos. Aumento da inadimplência das pessoas com mais de 60 anos de idade passou dos 30% nos últimos 4 anos. Rússia e Ucrânia voltam a intensificar ataques em uma guerra que dura há mais de um ano. Paciente de 61 anos tem cura total de câncer com uma técnica inédita que utiliza as células do próprio organismo. E para quem quer emagrecer, agora é possível usar um balão gástrico sem passar por cirurgia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula defendeu hoje a criação de uma moeda única na América do Sul com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atuando como intermediário. A declaração foi feita durante o encontro com representantes dos países sul-americanos em Brasília, quando o presidente brasileiro defendeu a recriação da Unasul. O Brasil recebeu nesta terça-feira representantes de 11 países da América do Sul para discutir cooperação regional em diversas áreas, como saúde, tecnologia, educação e economia. A reunião foi convocada pelo presidente Lula, que defende a criação de um bloco regional composto pelos países sul-americanos. Além disso, o governo brasileiro quer retomar o diálogo com os países vizinhos, fortalecer estratégias comerciais e protagonizar a liderança do grupo. Um a um, Lula recebeu os presidentes no Palácio do Itamaraty. Foi feita uma foto oficial do encontro e cada líder pôde falar por 15 minutos. O presidente brasileiro abriu a rodada de discursos. Lula defendeu a união dos países, relembrando a criação da Unasul há 15 anos. O presidente também falou dos ganhos comerciais da união dos países da América do Sul e conclamou a retomada do grupo. Formamos uma robusta área de livre comércio, cujas cifras alcançaram o valor recorde de 124 bilhões de dólares em 2011. Obtivemos resultados expressivos na redução do desmatamento e dos ilícitos transnacionais. A Unasul é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor. 7 países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção. A partir de 2018, a Unasul foi perdendo força com a saída dos países parceiros. Em 2019, o Brasil também deixou o grupo, após determinação do então presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula defendeu que um novo modelo deve ser elaborado, corrigindo eventuais problemas que surgiram ao longo dos anos. Destacou que uma ação integrada no combate à pandemia poderia ter poupado vidas e afirmou que as mudanças climáticas precisam ser enfrentadas com união. A falta de ação coletiva afeta nossa capacidade de conter o aumento da temperatura global. Lula também disse que a guerra na Ucrânia atinge os países sul-americanos de forma acentuada, expondo problemas internos. O conflito na Ucrânia desestabilizou o mercado de energia e de fertilizantes e provocou a volatilidade dos preços dos alimentos, deteriorando nossas condições de vida. Quando as cadeias de suprimento globais foram afetadas por esse conjunto de fatores, nossas carências em infraestrutura e nossas vulnerabilidades externas foram expostas. A região parou de crescer, o desemprego aumentou e a inflação subiu.
O encontro de líderes sul-americanos, realizado nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto, teve o objetivo de fortalecer o diálogo entre os presidentes para identificar pautas e demandas comuns. Além da rodada de discursos, houve uma conversa reservada entre os presidentes no período da tarde. A agenda foi encerrada com um jantar oferecido pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, criticaram hoje a fala do presidente Lula, feita ontem, quando ele afirmou que as acusações contra o regime venezuelano, governado por Nicolás Maduro, não passam de uma narrativa. Mesmo sem citar o nome de Lula, o uruguaio disse estar surpreso com a declaração do petista e relembrou que o seu governo é contra tudo o que acontece na Venezuela. Depois dele foi a vez de Gabriel Boric. O presidente chileno afirmou que não dá para ignorar o que acontece no governo de Maduro e afirmou que as declarações de Lula fogem da realidade. E a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do Itamaraty, foi tumultuada. No final do encontro dos presidentes sul-americanos, houve um corre-corre no espaço reservado à imprensa. Logo depois que a jornalista Délis Ortiz, da TV Globo, perguntou a Maduro qual é o tamanho da dívida que a Venezuela tem que pagar ao Brasil e ele não respondeu, alguns seguranças do presidente venezuelano e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil se envolveram em um tumulto. A repórter que perguntou foi agredida com um soco e outros profissionais arrastados ou empurrados. O Itamaraty divulgou uma nota em que lamentou o episódio e garantiu que vai apurar responsabilidades. E a Secretaria de Imprensa da Presidência da República se solidariza com a jornalista Délis Ortiz. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o marco temporal que limita a demarcação das terras de indígenas. Neste momento, os parlamentares estão votando destaques ao texto, que depois será levado ao Senado. Hoje foi um dos vários dias de protestos contra as mudanças. Em São Paulo, a polícia até lançou bombas de gás contra os índios. O grupo bloqueou a rodovia dos Bandeirantes na altura do quilômetro 20 em Jaraguá, na zona norte da capital, na pista sentido São Paulo. A via foi liberada por volta das 9 horas da manhã, após a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo atirar bombas, balas de borracha e jatos de água contra os manifestantes. Os indígenas atearam fogo na via para denunciar a proposta do PL do marco temporal, que pode inviabilizar as demarcações de terras indígenas e enfraquecer a proteção de áreas já demarcadas. Essa proposta é de 2017 e, na quarta-feira da semana passada, teve sua urgência aprovada para votação na Câmara dos Deputados. Para você entender de maneira simplificada o que diz esse projeto do marco temporal, basicamente, a proposta determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, para ser uma área de preservação e legalmente indígena, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal. O texto do projeto também proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas previamente, independentemente dos critérios e das reivindicações por parte dos povos indígenas interessados. Já em Brasília, as lideranças indígenas convocaram uma entrevista coletiva e pediram abertamente a derrubada do PL do marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve presente e defendeu a queda do PL. A não demarcação de terras indígenas vai trazer prejuízos sérios, não só para nós, povos indígenas, mas também para a economia brasileira. Engana-se que a demarcação de terras indígenas impede a economia no país. Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra, que não seja a partir somente de pensar nos lucros. Nós temos que pensar um modelo econômico que, de fato, alimente a população brasileira,
que respeite os modos de vida e que respeite as culturas, né, de toda a população brasileira. Vale lembrar que a demarcação tem por objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve estabelecer a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros. Esse é um debate que existe há décadas. Após a votação na Câmara, o projeto irá para o Senado e, caso seja aprovado, necessitará da sanção presidencial. A Câmara Municipal de Ubatuba, no litoral paulista, cassou o mandato da prefeita Flávia Pascoal, do PL. A decisão tomada ontem à noite foi tomada depois que os vereadores confirmaram que a prefeitura fechou um contrato de R$ 730 mil para a compra de pães para a merenda escolar da padaria da família da prefeita. O negócio foi fechado sem licitação. Flávia Pascoal informou que está analisando recursos contra a medida. Por enquanto, o vice-prefeito Márcio Gonçalves, do PSB, vai assumir o cargo no lugar dela. Aconteceu na tarde de hoje o primeiro julgamento do empresário Tiago Brenan na Justiça. Nesse processo, Brenan responde por um abuso sexual contra uma modelo americana que mora no Brasil. A audiência realizada no plenário virtual durou cerca de 4 horas até ser interrompida. A vítima prestou depoimento por quase 2 horas e meia no plenário. E, por ordem do juiz, o empresário não pôde ouvir o relato da mulher. Era esperado o depoimento de 8 testemunhas, mas apenas 3 foram ouvidas. Por volta das 18 horas, o juiz do caso adiou a audiência por causa do anoitecer e da complexidade do caso. Tiago não chegou a ser ouvido. O depoimento do empresário deve acontecer no próximo dia 21 de junho, quando será retomado. Caso seja condenado, Brenan pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. A Polícia Federal deflagrou a Operação Não Seja um Laranja 2. A ação buscou desarticular esquemas criminosos voltados para a prática de fraudes em contas de bancos eletrônicos. Além da ação da Polícia Federal, a operação contou com o apoio da Federação Brasileira de Bancos e seus bancos associados. Além disso, quem também prestou auxílio à Polícia Federal foi a Interpol, por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção. A operação cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal. Além dos criminosos, as buscas também foram contra pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. E as buscas nesse público têm explicação, já que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável aos cidadãos. As penas para quem for preso podem chegar até 8 anos de prisão, mais multas e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidores mantidos fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. A ação faz parte do projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, vigente desde outubro de 2017 para o combate às fraudes bancárias eletrônicas. Essa é mais uma operação de caráter nacional que visa coibir essa criminalidade, a exemplo da ação realizada em agosto de 2022, que teve 43 mandados de busca executados em 3 estados e no Distrito Federal. O endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência em negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3.400.000 endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores
As dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vêm os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque, depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam um pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. Não ter dinheiro para pagar as contas do mês ficou mais caro. Os juros do cartão de crédito e do cheque especial aumentaram até 14,5 pontos em abril. Segundo o Banco Central, a maior alta foi do crédito rotativo, que é quando o cliente não quita a fatura no dia do vencimento e cai nesta armadilha, que passou a cobrar 477% ao ano. O valor mais alto em 6 anos. Apenas ao usar a função de crédito parcelado, cartão parcelado, que é o mais comum, o consumidor paga 200% embutidos na conta. E a taxa do cheque especial foi a 134% ao ano. As vendas de carros novos caíram desde que o governo anunciou na última quinta-feira que haverá descontos para os consumidores. Eles preferiram esperar os detalhes para fechar negócio. A média diária nos últimos 5 dias foi 14% menor em relação ao mês passado. Pelo que foi divulgado, os veículos 0 quilômetro, que custam no máximo R$120 mil, pagarão até 11% a menos de IPI e PIS/COFINS. A redução será de 1,5% a 10,96%. Os maiores descontos serão para os veículos que custam e poluem menos e utilizam mais peças feitas no país. A expectativa é que as regras do pacote sejam anunciadas até o fim desta semana, com a definição de onde sairá a compensação dos impostos que o governo deixará de receber. O que ficou esclarecido um dia depois do anúncio foi que o programa de impostos mais baixos, com o objetivo de incentivar a indústria, terá curta duração, de no máximo 4 meses. Como o governo fez o anúncio antes de definir todos os detalhes, a consequência está sendo o consumidor de braços cruzados, aguardando a entrada em vigor das medidas. As vendas caíram e o mercado de usados também está sofrendo prejuízos. E as pessoas que moram no estado de São Paulo nunca viram tantas motos circulando pelas ruas e avenidas das cidades. Um levantamento divulgado hoje pelo Departamento Estadual de Trânsito revelou que entre janeiro e abril foram emplacadas 75 mil novas motos 0 quilômetro, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Na capital, o aumento foi maior, com 75% a mais de novas motos. Os números são recordes desde que o Detran começou a medir a frota 9 anos atrás. Existem várias explicações para o que está acontecendo. Primeiro, é o preço do veículo. Segundo a Federação Nacional dos Distribuidores, o automóvel mais barato à venda custa R$ 68 mil e a moto sai por R$ 16 mil. Quando nesta conta entra o preço da gasolina, a moto também é a mais vantajosa, porque consome 1 litro para rodar 40 quilômetros. E o automóvel percorre apenas, no máximo, 15 quilômetros, sem contar os custos de manutenção. O que também pesa é a qualidade do transporte público, que frequentemente apresentam falhas, atrasos e excesso de lotação. Sem contar que, ao utilizar uma moto, o motorista chega bem mais rápido aos locais que precisa. Isso ficou melhor provado na época da pandemia, quando as pessoas fizeram mais encomendas por aplicativos para entregar por motofrentistas. As vendas dos veículos também subiram. O que ainda preocupa é a questão da segurança. Hoje, de cada 4 mortes no trânsito, uma foi de alguém que estava sobre uma moto. E quando sobrevivem, lotam hospitais.
O Ministério da Saúde divulgou uma semana atrás que a taxa de internação de motociclistas no SUS e na rede conveniada atingiu o maior nível dos últimos 10 anos. E quem tem o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, inscrito na dívida ativa, agora poderá parcelar o pagamento em até 10 vezes. A medida é válida para São Paulo e foi criada pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Ela abrange PVAs pendentes de 2022 e dos anos anteriores. A dívida ativa ocorre quando o cidadão deixa de pagar tributos ao governo. O devedor poderá sofrer restrição em seu crédito, ficando com o CPF negativado em órgãos como o Serasa e o SPC. Em 2023, a PGE deve realizar 50 mil acordos de parcelamento para os débitos de IPVA atrasados. Segundo a Procuradoria, 50% dos valores arrecadados vão para o município em que o veículo está licenciado. Qualquer pessoa pode realizar o parcelamento, mesmo não sendo titular do veículo. Para consultar a dívida, basta entrar no site da PGE de São Paulo com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan. Por meio da seção da dívida ativa, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar os débitos. Na sequência, o usuário deve acessar as opções Consultar débitos e, a partir daí, clicar em Parcelamento. Seguindo esse passo a passo, será gerado o termo de adesão ao acordo. E, para encerrar, o usuário poderá emitir diretamente no site os boletos para pagamento. De São Paulo, Leonardo Félix. O Índice Geral de Preços do Mercado voltou a registrar deflação. O indicador da Fundação Getúlio Vargas caiu 1,84% em maio, puxado principalmente pelos produtos no atacado. Depois, no maior recuo da série histórica, o IGPM, que muitas pessoas ainda usam para calcular o preço dos aluguéis, está com resultado negativo de 4,47% no período de 12 meses. A expectativa do comércio para o Dia dos Namorados é de um aumento de 8% das vendas. A previsão da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil é que 100 milhões de brasileiros gastem 23 bilhões de reais no dia 12 de junho com passeios, idas a restaurantes e presentes. Em média, cada consumidor deverá gastar R$ 232 reais. A preferência pelos presentes será roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem. No mercado financeiro, os investidores estão com receio em relação ao acordo para elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, que ainda tem que ser aprovado, além de um possível novo aperto monetário na próxima decisão do Banco Central norte-americano e na possibilidade de redução dos juros no Brasil ainda este ano, o que fizeram o dólar fechar em alta nesta terça-feira, de 0,60%, cotado a R$ 5,04 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,24% aos 108.967 pontos. Phishing, vishing e swishing não são palavras usuais e muito menos comuns, mas são nomes de 3 tipos diferentes de golpes bancários. E saber como cada um funciona se torna uma arma para que você não evite cair na lábia dos criminosos. Um anúncio na rede social que promete maior limite no seu cartão. Um telefonema de call center oferecendo uma linha de crédito especial. Ou uma mensagem no celular pedindo para ligar e aproveitar a promoção imperdível da sua loja favorita. Típicos exemplos usados por criminosos para enganar e conseguir dados importantes, como números do cartão de crédito ou senhas de pessoas que acreditam nessas tais propagandas. Os golpes chamados de phishing, vishing e smishing são usados para descrever formas de enganar um cliente. Variações de golpes que induzem uma pessoa a acreditar que está falando com uma empresa, mas que na verdade não está. E ninguém está imune de ser enganado. Um exemplo real que aconteceu nos Estados Unidos foi, inclusive, com uma investigadora. Os golpistas fizeram uso do phishing, criaram um e-mail falso da sua assistente e mandaram uma nota para que o contador da empresa da investigadora pagasse cerca de $400 mil, mais de 2 milhões de reais, por um suposto serviço.
Só que os detalhes eram tão bem feitos a ponto do boleto ser pago. Neste caso, então, o phishing é caracterizado por golpes aplicados por e-mails, redes sociais e sites. O nome, inclusive, vem do inglês pescar, porque é como os criminosos agem, atraindo a vítima com uma informação falsa, fazendo com que ela mesma entregue seus dados. Exemplo que também vale para mensagens prometendo aumento de limite de cartão em troca de informações ou e-mails que pedem para a pessoa confirmar senhas. Já o termo phishing é uma abreviação de voice phishing, uma variação de golpe aplicada por áudio. Pode ser exemplificado quando a pessoa recebe uma ligação para confirmar informações. Na verdade, quem está ligando não tem informação nenhuma ou pouca, mas vai te convencer a passar mais dados. Ou seja, esse golpe imita a ligação de um call center de banco ou instituição financeira para parecer mais verdadeiro. Pode ter até, inclusive, o mesmo barulhinho de espera da ligação. Já o termo smishing é uma outra variação feita de forma bem específica, por SMS. Daí o nome, SMS Phishing, que é aplicado ao enviar uma mensagem com uma promoção imperdível ou oferta de crédito através de um link a ser clicado para que informações sejam inseridas e o criminoso usá-las depois. No caso, todas essas variações de ataques induzem a usar um canal de comunicação que parece ser o da empresa, mas é do criminoso. Prestar atenção, evitar clicar em links ou só acessar páginas com aquele cadeado de segurança podem até adiantar, mas os criminosos conseguem enganar isso também. A forma efetiva de defesa é controlar o canal de comunicação. Por exemplo, um e-mail do banco. Abra uma nova aba e acesse direto o site da instituição. Ou abra o aplicativo para procurar aquela informação, mensagem ou entrar em contato com o atendimento. Anúncio nas redes sociais falando de uma promoção de empréstimo. Basta acessar o site da instituição em uma nova aba do navegador e confirmar se a promoção existe por lá. Ligação do banco oferecendo produto ou pedindo informação. Agradeça, desligue e ligue para o número público fornecido pelo seu banco. Nunca para o número fornecido pela pessoa na ligação. SMS oferecendo promoção ou desconto. Acesse o site oficial da loja ou instituição que supostamente enviou a comunicação e procure um telefone para contato. Se por acaso você acha que caiu em algum golpe e comprometeu as suas informações, entre em contato com seu banco ou instituição financeira imediatamente. Os pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados estão produzindo um atlas ambiental das bacias hidrográficas de Bonito e Jardim. O objetivo é diagnosticar os riscos e problemas ambientais nesta paisagem que encanta milhares de pessoas. O Laboratório de Geografia Física e o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, estão executando o projeto Atlas Ambiental das Bacias Hidrográficas Cênicas, Bonito e Jardim, que irá diagnosticar e provocar reflexões sobre os riscos e problemas ambientais nesta paisagem que encanta milhares de pessoas todos os anos com os seus rios de águas transparentes. O que a gente pode perceber nesse momento é uma diminuição da vegetação nativa, uma transformação no uso da terra, então ela é de pastagem para a soja. Nós percebemos também a diminuição das áreas de preservação, que vai contra a legislação vigente. Percebemos também a pressão dessa forma de produção, que é as commodities de soja, sobre os mananciais. Em última instância, como ficou conhecido, o turvamento das águas. Para um ambiente kárstico, que é um ambiente dessas bacias cênicas, a Bacia do Formoso, a Bacia do Peixe e a Bacia do Prata, essas transformações tão intensas e tão rápidas, elas causam muito problema, é muito problemático, porque ele é um ambiente muito frágil. O desmatamento, a pressão da agropecuária, os desvios de água dos mananciais, as erosões provocadas pela falta de manejo correto das terras e a falta de um sistema de drenagem nas estradas não pavimentadas estão entre os principais problemas que podem diminuir o potencial geológico da região. Nós iniciamos um trabalho sobre a bacia hidrográfica do Rio Formoso,
A partir desse primeiro levantamento, nós já começamos a identificar alguns problemas e decidimos, a partir de setembro do ano passado, iniciar um processo nas bacias cênicas, ou seja, avançar não só no Rio Formoso, mas também no Rio da Prata e no Rio do Peixe, que são as 3 bacias cênicas de Bonito e de Jardim. Nós também temos as unidades de conservação. Nós temos reservas particulares do patrimônio natural, muitas nessas bacias. Nós temos a Serra da Bodoquena, que é todas essas vinculadas ao SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. À medida em que nós contrapomos este regime ao uso das terras, você passa a ter determinados conflitos. Conflitos legais, conflitos de uso das terras com relação à sua capacidade. Esse sistema kárstico ele é extremamente frágil do ponto de vista geológico, geomorfológico. E a partir desta fragilidade, dependendo do uso que nós temos nessas terras, você passa a ter instabilidades desse terreno. Você pode ter o abatimento dessa superfície, o turvamento de mananciais. No término do projeto, os dados poderão ser acessados de 3 maneiras. Nós vamos ter um site, que é um site que nós chamamos de WebGIS, que é um site onde você pode buscar informações, adicionar camadas, que nós chamamos, que são shapefiles, arquivos vetoriais, que podem ser acessados, manipulados, que podem ser utilizados até para outras pesquisas. O outro é o Drive, que é um drive onde todos poderão acessar e fazer o download dessas informações. E o último, através de vídeos, de tutoriais. O pioneirismo na elaboração e divulgação de vídeos nas plataformas digitais e as possibilidades de várias linguagens de dados na construção desse atlas ambiental será um marco na cartografia. A partir dos mapeamentos e levantamentos realizados, o Atlas poderá ser orientador de atividades de planejamento e gestão ambiental, diagnosticar a situação geoecológica das paisagens e proporcionar informações à comunidade local que podem promover soluções. O que o documento, ao final, prevê é indicar qual é a característica dessa área nesse momento, como é que ela está sendo ocupada, e como é que, de alguma maneira, ela poderá ser utilizada daqui a 1 década ou 2 décadas, a depender do interesse, seja ele dos órgãos públicos ou da iniciativa privada. Um estudo inédito identificou que peixes consumidos pela população em 6 estados da Amazônia brasileira têm contaminação por mercúrio. A concentração do metal está 21,3% acima do permitido. Segundo os dados entre os estados pesquisados, Roraima tem o maior índice de contaminação. 40% dos peixes analisados possuem índices do metal pesado altamente tóxico superior ao limite recomendado pelas regras sanitárias e de saúde. No estado, a análise foi feita em Boa Vista. A pesquisa foi feita por pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Greenpeace, IEPE, Instituto Socioambiental e WWF Brasil. No estudo foram incluídos dados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Para chegar ao dado, a pesquisa avaliou peixes vendidos em estabelecimentos comerciais em cidades nos estados e depois foi produzida uma média. No Amazonas, há cidades em que esse índice sobe para 50%, como Santa Isabel do Rio Negro e São Miguel da Cachoeira. No entanto, na média, somando todos os municípios estudados, o volume geral é menor que Roraima. De acordo com os pesquisadores, essa alta tem relação com o avanço de garimpos de ouro. Foram coletadas amostras de 80 espécies de peixes em todas as capitais destes estados e de outros 11 municípios do interior. A média de peixes contaminados por estado no Acre é de 35,90%, Amapá 11,40%, Amazonas 22,50%, Pará 15,80%, Rondônia 26,10% e Roraima 40%.
A presença do mercúrio no organismo humano pode causar problemas de saúde que afetam o sistema nervoso, sendo mais grave o consumo por grávidas por sua interferência na saúde do bebê e para a criança. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira estabelecem teor de 0,5 micrograma por grama. Essa foi a base de cálculo usada no estudo para chegar ao nível de contaminação. Roraima ultrapassou de 5,9 a 27,2 microgramas esse potencial de ingestão de mercúrio pela população por meio de peixes. Os bancos brasileiros só irão emprestar dinheiro a frigoríficos e matadouros que comprovarem que não compram gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. O protocolo de não liberação de crédito a quem compra gado proveniente de áreas desmatadas foi aprovado pelo Conselho de Autorregulação da FEBRABAN. Sendo assim, para estar de acordo com as novas regras aprovadas em março, os bancos participantes terão de solicitar que frigoríficos da área em questão implementem um sistema de rastreabilidade e monitoramento. Isso permitirá comprovar se o estabelecimento não adquiriu gado associado ao desmatamento ilegal de fornecedores diretos e indiretos. Os negócios envolvidos terão até dezembro de 2025 para se adequar. De acordo com a federação, 21 instituições financeiras aderiram ao texto. A situação incomodou a Associação de Exportadores de Carne. O grupo cobrou que as exigências ditas pelos bancos aos frigoríficos sejam adotadas a todos os seus correntistas. A ABEC disse ainda que apoia todas as iniciativas que aumentem os padrões de sustentabilidade em todos os elos da cadeia da pecuária brasileira. Segundo a associação, já são aproximadamente 20 mil fornecedores bloqueados por inconformidades socioambientais. O grupo disse também que está disposto a cooperar com a FEBRABAN para a melhoria contínua do setor e para oferecer sua expertise no desenvolvimento de critérios adicionais que regulem todo o relacionamento dos bancos com proprietários de terras desmatadas ilegalmente, invasores de terras públicas e de territórios indígenas. Mais de 1.300.000 empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e abril deste ano. Hoje, o país tem mais de 21 milhões de CNPJs ativos. Quase 94% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, houve um aumento de 22% de aberturas em relação ao quadrimestre anterior. São Paulo foi o estado com mais empresas abertas, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Juntos, esses estados concentram 75% das empresas brasileiras. A maioria das apostas de abertura foi nos setores de comércio e serviços, especialmente nas atividades de promoção de vendas, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, cabeleireiros, manicure e pedicure e obras de alvenaria. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a liderança de tais atividades se relaciona ao fato de 80,4% dos registros serem de microempreendedoras individuais. A cidade de São Paulo atendeu a recomendação do Ministério da Saúde e prorrogou a vacinação contra a gripe por tempo indeterminado. O prazo da campanha terminará amanhã, mas o Ministério orientou que estados e municípios continuem aplicando os imunizantes até que acabem os estoques, porque apenas 43% das doses foram utilizadas pelos brasileiros. Como uma vacina é sempre atualizada diante do surgimento de novas cepas de vírus, perde a validade na campanha seguinte, realizada todos os anos. E o aumento no preço do visto para viajar aos Estados Unidos, previsto para amanhã, foi adiado em 2 semanas pela Embaixada Americana em Brasília. Agora o valor só vai aumentar o preço no próximo dia 17 de junho.
Os turistas que forem visitar o país depois dessa data terão que desembolsar cerca de R$ 931, R$ 125 a mais caro do que o pago atualmente. O presidente russo Vladimir Putin reagiu aos ataques com drones que atingiram a capital Moscou hoje e prometeu retaliação à Ucrânia, acusado de tentar amedrontar os russos. Moscou e Kiev continuam a trocar acusações em relação ao avanço do conflito. Putin acusou a Ucrânia de seguir um caminho que busca intimidar a população russa, mas que a defesa antiaérea do país opera de forma satisfatória e normal. Kiev escolheu seguir por um caminho diferente, o caminho de tentar intimidar a Rússia, assustar os cidadãos russos e promover ataques a edifícios residenciais. O líder político também falou sobre a possibilidade de ataques estratégicos contra centros de tomadas de decisão ucranianos e que um foi concluído há poucos dias. Já mencionamos a possibilidade de ataques contra centros de tomada de decisão. O quartel-general da inteligência militar ucraniana, que foi atacado há 2 ou 3 dias, é um deles. A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia causa temores na política internacional e pânico nas respectivas populações. Ataques com drones e bombardeios em ambas as capitais causaram alerta entre os moradores, que buscaram refúgio em locais menos expostos. E a seguir, paciente de 61 anos tem cura total de câncer com uma técnica inédita que utiliza as células do próprio organismo. E ainda, para quem quer emagrecer, agora é possível usar um balão gástrico sem passar por cirurgia. Os especialistas e executivos do mundo da tecnologia emitiram hoje um novo alerta sobre os perigos que a inteligência artificial representa para o mundo. O comunicado foi curto, com apenas uma frase, que destaca a tecnologia como um risco para a existência dos humanos. A declaração, publicada na internet, já conta com 350 assinaturas. Entre eles está Sam Altman, o criador do ChatGPT, e Geoffrey Hinton, conhecido como o pai da inteligência artificial. Diversos países do mundo lutam para elaborar regulamentações para a tecnologia. No começo do ano, mais de 1.000 pesquisadores e tecnólogos, incluindo Elon Musk, assinaram uma carta pedindo uma pauta de 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial. Eles afirmam que a rápida evolução representa um profundo risco para a sociedade atual. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje que o governo federal fechou o mês passado com um saldo positivo de quase 16 bilhões de reais nas contas públicas. Um resultado que mostra que o Brasil ganhou mais do que gastou. Mas o número ainda ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de quase 29 bilhões de reais. O prazo para declarar o imposto de renda acaba amanhã às 23 horas e 59 minutos. Mais de 4 milhões de contribuintes que são obrigados a declarar estão deixando para a última hora. Mas cuidado, quem não enviar o documento dentro do prazo está sujeito a ser multado. E essa punição tem valor mínimo de R$ 165 e pode atingir até 20% do valor que é devido. E acaba de chegar ao Brasil uma nova esperança para quem sofre de obesidade e não consegue perder peso com os tratamentos tradicionais. Um novo balão gástrico que não exige endoscopia ou anestesia. O procedimento pode ser realizado em menos de 15 minutos. A tecnologia possibilita que o paciente elimine de 10% a 15% do peso corporal após 4 meses. O Marcos Vinícius quer apenas andar com liberdade, não se sentir mais constrangido. Andar sem camisa na rua, ou então numa praia, porque eu não consigo por causa da vergonha. Eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa. Ele, assim como milhões de pessoas em todo o mundo, sofre com a obesidade e já tentou de tudo para emagrecer sem ter sucesso. Eu luto desde criança, assim. Teve fase que eu cheguei a ficar um peso bom, não o ideal, mas depois de um tempo eu recuperei e fui aumentando e até então não consigo mais perder. Eu passei em nutricionista, em vários profissionais da saúde e nenhum conseguiu fazer uma dieta onde eu seguisse a dieta
E mesmo assim, eu emagreci um mês e ganhava em outro. Emagreci um mês e ganhava em outro. Nunca teve uma queda significativa. A Genilúcia também padece do mesmo problema. Ela já perdeu as contas de quantas vezes fez dietas, iniciou uma rotina de exercícios físicos, mas nada adiantou. A vida inteira eu tentei emagrecer, a minha busca sempre foi emagrecimento. Tinha a intenção de fazer a bariátrica, porém não obtive resultado no sentido da liberação de convênio, e agora surge a oportunidade de colocar o balão. Eu sempre fui para academia, porém a vida vai mudando. E aí chega determinado tempo que a gente acaba abrindo mão, abrindo mais o leque e acaba não conseguindo controlar com facilidade. Agora a Genilúcia sonha com uma vida completamente nova. Uma vida saudável não é só o fato de emagrecer, mas também ter uma reeducação alimentar, buscar se exercitar, voltar uma rotina que eu tinha, na verdade, perdi e agora quero retomar novamente. A esperança dessas pessoas é do tamanho de uma cápsula. Quem explica o procedimento é o cirurgião Luiz Vicente Verti, um dos pioneiros nessa nova tecnologia. O balão ele é diferente do que se fazia no passado, ele não necessita de internação nem de hospital. A gente engole, ele é uma pequena cápsula que eu vou engolindo gradativamente com pequenos goles de água no próprio consultório, e depois, quando ela está bem localizada, a gente enche com essa solução, que é um soro, e ele fica mais ou menos desse tamanho. O balão ele vai funcionar como se a pessoa já tivesse ingerido uma quantidade de alimentos. Ele funciona completando uma parte do estômago. E com isso a pessoa tem saciedade, diminui um hormônio que é produzido no estômago que chama grelina, que é o hormônio que faz a gente ter fome. Se essa grelina está alta, se meu estômago está vazio, ela fica alta, teoricamente eu tenho mais fome. Quando eu coloco o balão, esse hormônio abaixa, que o cérebro acha que tem comida dentro do estômago, então ele faz esse hormônio diminuir e a pessoa tende a comer menos. Mas o balão não funciona sozinho. O especialista fala do suporte oferecido pela nova tecnologia ao paciente para perder peso. Junto com o balão, a pessoa recebe um relógio que vai monitorar a qualidade de sono, atividade física, o dia a dia da pessoa. E também uma bioimpedância que ela leva para casa. Ou seja, ela está levando a sua equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso faz com que a gente consiga, não só durante aquele tempo que o balão tem o efeito, os 4 meses, que após 4 meses, essa válvula se dissolve e a pessoa elimina naturalmente pelas fezes do balão. Mas aí que a gente continua acompanhando o paciente e continua mostrando para ele que, para que a gente consiga tratar a obesidade, seja com o tratamento clínico, seja com o balão ou até na cirurgia, daqueles casos onde são indicados, é sempre um tripé: atividade física, o controle emocional e a reeducação alimentar. Em pacientes com obesidade, a tecnologia serve para controlar a doença, além de promover mudança de hábitos e reeducação alimentar. Neste caso, a ideia é reduzir o excesso de peso antes da cirurgia bariátrica. Esse foi o caso do Marcos Vinícius, que está na fila do Sistema Único de Saúde, SUS, para fazer a cirurgia bariátrica. Essa perda de peso antes do tratamento cirúrgico é indicada por especialistas para reduzir a inflamação corporal, a gordura no fígado, além de controlar outras comorbidades e garantir uma cirurgia mais segura. Além de promover a perda de peso corporal e uma vida mais saudável, o novo balão gástrico propõe o resgate da dignidade, da autoestima e da alegria dos pacientes. Nós estamos trazendo pessoas de volta à vida, nós estamos deixando de gastar milhões e milhões em remédios, em cirurgias, em pessoas que infartam, em pessoas que amputam pelo diabetes e próteses, que são coisas muito mais caras. Então, quando eu resgato uma pessoa dessa e trago ela para a vida, eu estou dando para ela muito mais tempo de vida, mas estou dando muito mais qualidade de vida para essa pessoa. E qualidade de vida é você estar bem de corpo e estar bem de alma. E é isso que o combate à obesidade faz. Traz pessoas de volta para o convívio social e para que elas tenham saúde. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.